Olá pessoal, sejam bem-vindos ao módulo introdutório do curso de Inventor. E nessa aula iremos explorar inicialmente quais ferramentas vocês vão ter o primeiro contato ao abrir com o software. Aqui na página inicial, essa é a primeira página que vai aparecer para vocês após clicar no software para ele abrir. Inicialmente vamos focar nessas duas janelinhas aqui, que é o campo de abrir, que ele irá abrir caso um arquivo já esteja pronto dentro do computador de vocês, e vai abrir para vocês fazerem as devidas alterações. Mas o mais interessante agora, nesse primeiro momento, é explorar essa barrinha do novo, certo? Ao clicar em novo com o cursor do meu mouse, vai abrir uma outra janela, na qual ele irá apresentar inicialmente para vocês 4 opções, certo? A primeira opção diz respeito à peça. A peça ela vai ser o componente básico dos outros 3 ambientes restantes. Como assim? No ambiente peça você vai iniciar a modelagem da unidade básica de todo o processo do Inventor. E ela vai te dar 2 tipos de possibilidades aqui no Inventor português. Pode ser que caso o seu Inventor seja instalado com uma biblioteca dos Estados Unidos ou do Reino Unido, que ela apresente 4 opções, sendo que as duas opções adicionais são tudo na unidade em polegada. Observe aqui que tanto as minhas 2 opções que aparecem na peça, todas elas vão trabalhar com unidade em milímetros. Então, nos próximos desenhos que vocês vão trabalhar, sempre que vocês verem uma cota, que cota é a medida que vocês vão atribuir à peça de vocês para dar dimensionalidade a ela, vão ser todas em milímetro. Aqui nessa primeira opção temos a opção Sheet Metal, que diz respeito à barra de metal, a chapa de metal, é uma melhor colocação, na qual ela irá oferecer uma série de ferramentas adicionais, como por exemplo questão de estampagem, de dobradura, específicos para quem trabalha com a chapa de metal. Mas nesse primeiro momento a gente tem que dar o foco nessa aba Standard, que é o padrão para a maioria das peças que a gente vai modelar a seguir, na qual ela vai oferecer ferramentas genéricas independente do tipo de material que a gente está trabalhando, seja ele uma chapa metálica, seja ele um material polimérico ou afins. Aqui onde eu estou passando o meu cursor do mouse na parte direita da janela, vai aparecer uma série de opções descrevendo as questões técnicas dessa minha opção peça standard, que seria um material genérico. Posteriormente a gente pode mudar qual tipo de material a gente está trabalhando, e a unidade sempre padrão em milímetros, beleza? O próximo ambiente de montagem, ele é diretamente dependente do ambiente peça. Em que sentido? É necessário antes que eu tenha um conjunto de peças para realizar a montagem. Nesse ambiente de montagem a gente vai estabelecer uma série de relações entre as peças que a gente modelou no primeiro momento. Ou seja, a gente vai estabelecer qual relação pode existir, por exemplo, numa biela modelada juntamente com pistão e assim por diante. Aqui, similar à questão do ambiente que a gente encontrou na peça, a gente vai ter 2 opções. O Standard, que a gente vai trabalhar com mais afinco aqui nesse curso, e o ambiente Weldment, que diz respeito ao ambiente de soldagem. A única diferença é que no ambiente de soldagem ela vai oferecer alguns recursos adicionais, que diz respeito principalmente à questão do cordão de solda, a dimensão do cordão de solda, o tipo de cordão de solda e afins. Ou seja, é um ambiente de montagem mais específico. Concentre agora nesse momento no ambiente Standard. Repetindo, sempre em milímetros, pelo menos aqui nessa minha versão do Inventor em português. Depois temos aqui esses 2 ambientes, que é o ambiente de desenho, na qual eu vou pegar uma peça modelada no 3D e depois vou jogar para fazer uma folha de desenho no 2D, tendo 2 opções, seja ele o que mais se diferencia no formato do arquivo, aqui no Drawing, aqui no IDW, sendo que o IDW é um formato padrão do próprio Inventor. Por último, a gente tem a aba Apresentação. Essa aba Apresentação eu gosto de associar ela muito ao ambiente de montagem, como se fosse uma extensão. A apresentação basicamente vai apresentar no formato de vídeo tudo aquilo que vocês fizeram no ambiente de montagem, podendo rotacionar a peça, podendo fazer alguma animação e afins, beleza? Então, bora nesse primeiro momento clicar aqui na opção Standard, no ambiente peça, e clicar aqui em Criar. Ao fazer isso, vocês vão ter acesso ao ambiente inicial do SolidWorks, do Inventor, para começar a modelar a peça de vocês. E a primeira coisa que vocês vão ter que fazer é ir aqui no canto superior esquerdo e clicar em Iniciar esboço do 2D. Lembrando que o Inventor vai trabalhar sempre nessa pegada.
que é você inicialmente por meio de um ambiente 2D, posteriormente passar para um ambiente 3D, atribuindo volume à sua peça. Primeiro você vai atribuir a forma e depois vocês vão atribuir volume, profundidade à peça de vocês, beleza? Ao clicar nesse iniciar esboço 2D, o que vai aparecer na tela de vocês inicialmente? Vai aparecer um sistema de coordenadas nos eixos X, Y e Z. Isso aqui vai ser basicamente o plano de orientação de vocês para o resto da modelagem da peça, beleza? Aqui nesse meu eixo, onde eu estou passando o cursor do meu mouse na vertical, eu vou encontrar o eixo Z. E os outros dois eixos aqui que fazem parte do meu plano horizontal são os eixos X e Y. E na interseção desses planos vai definir a vista da peça de vocês, beleza? Sendo que, por padrão, eu gosto de utilizar o plano que é a interseção entre o eixo X e o Y, perpendicular a esses eixos X e Y, como plano frontal. Ou seja, aquele primeiro plano que vai ser de frente da peça de vocês. Vamos selecionar aqui o plano X e Y, tá? Ao fazer isso, ele vai iniciar um plano, vai iniciar um desenho naquele plano X e Y, beleza? Inicialmente que eu defini para vocês. E agora eu vou iniciar o processo de explicar como é que a gente vai movimentar nesse ambiente do Inventor esse meu plano X e Y, para que vocês tenham acesso às diferentes partes do desenho de vocês. Existem duas opções. A primeira opção é que vocês vão aqui nessa minha barrinha, onde eu estou passando o cursor do meu mouse, no centro à direita, certo? Nela vocês vão encontrar a opção de navegação no ambiente 2D de vocês. Se vocês clicarem aqui nessa mãozinha, PAN, vocês vão ter acesso à movimentação no sentido de translação do plano de vocês, certo? De forma que vocês vão poder mover para um canto inferior ou um canto superior, tá? Para desativar essa opção, basta clicar na mãozinha ou simplesmente clica e pressiona ESC no teclado de vocês. A próxima opção importante é o Zoom. No Zoom, vocês vão poder ampliar ou diminuir de acordo com a necessidade, tá? De visualização de detalhes da peça de vocês. Certo? Pressionem ESC no atalho ou simplesmente vão aqui na barrinha para desativar essa opção. E a última opção importante aqui é a de rotação, na qual vocês vão poder, nesse primeiro momento, rotacionar o plano de vocês, do plano X e Y de vocês, para que vocês, caso queiram, tenham uma visualização diferente, seja de cima para baixo ou de baixo para cima da peça de vocês, tá certo? Pressiona ESC de novo para desativar essa seleção. Mas tem os atalhos que vocês podem ter acesso tanto no teclado quanto do mouse. Se vocês pressionarem o scroll do mouse de vocês, vocês vão poder fazer a transladagem da peça de vocês, que é a opção referente a essa mãozinha aqui, beleza? Sem precisar ir nessa barra auxiliar. Se vocês segurarem o Ctrl e o Scroll, vão ter o mesmo efeito, beleza? Então tanto faz. Agora, se eu pressionar o Shift e o Scroll ao mesmo tempo, o que vai acontecer é que eu vou rotacionar a minha peça, o que é equivalente à terceira opção aqui, órbita livre, da barrinha de navegação de vocês, beleza? E agora como é que eu faço para ter a minha vista de frente, já que através dessa rotação acabei distorcendo o meu referencial? Basta vocês virem bem aqui, nesse dadinho, onde eu estou passando o cursor do mouse para vocês, e selecionar qual plano eu vou querer trabalhar. Lembra para vocês que eu estava falando que o eixo XY é o frontal? Então basta ir aqui e selecionar e dar um simples clique com a tecla esquerda do mouse, tecla direita do mouse, perdão, em frontal. Ele vai reposicionar novamente a 90 graus, ou seja, no plano normal, de frente para mim, na vista frontal. Ah, mas eu quero uma vista diferente. Basta vir aqui nesse mesmo bloquinho aqui e fazer a navegação. Se você pressionar nessa teclinha, clicar ou arrastar situado à minha direita, eu vou passar para o plano à direita. Se eu clicar novamente, eu vou passar para o posterior, e assim sucessivamente. O mesmo serve se você clicar para a esquerda, só que agora ela vai para a esquerda. Vamos retornar aqui para o meu ambiente frontal. Ah, mas eu quero ir para a vista superior ou inferior. Mesmo esquema. Vai aqui no dadinho e vai simplesmente selecionar aqui no botãozinho de cima para ter acesso à vista superior. Eu quero retornar para a minha frontal, clica na vista inferior. Ah, agora eu quero ir na inferior novamente. Faz o mesmo processo. Beleza? Certo. Agora vamos introduzir
quais são os primeiros recursos que a gente vai ter que ter conhecimento para poder modelar a nossa peça. Basicamente, elas vão estar concentradas aqui no ambiente criar. E eu quero atenção especial para vocês nessa primeira aula para esses 3 recursos. É o linha, o círculo, o arco e o retângulo. Beleza? Linha basicamente é definir um ponto de início e um ponto de fim. Ele vai fazer um segmento de reta contínuo e reto. Beleza? Obviamente, vou aqui dar um Ctrl Z para vocês para tirar essa linha que eu acabei de fazer. Existem outras opções de linha. Basta vocês irem aqui com o cursor de mouse de vocês, clicar aqui nesse ambiente linha, bem aqui onde tem essa setinha, e ele vai mostrar para vocês quais são os outros tipos de linha que vocês vão poder ter acesso. Essa primeira linha, que é a mais comum que a gente vai utilizar, que a gente vai definir um ponto de início e fim, ela vai traçar um segmento de reta reto, é essa primeira opção, mas tem outras 3. A spline, ela vai definir uma curva para vocês, beleza? Após vocês definirem quais pontos vocês vão querer que pertençam a essa curva, basta vir aqui com o cursor de mouse de vocês e clicar em OK, que ela vai gerar essa linha spline de vocês. Esse é um tipo de spline em que os pontos que irão ser responsáveis por modificar a curva não pertencem à linha. Então observem aqui que esse ponto que é capaz de modificar minha curvatura, ela não está situada, ela não é colinear à minha própria linha, certo? E é por meio desses pontos que eu vou poder alterar a natureza da minha curvatura. Mas existe uma outra categoria de spline que se chama a spline por interpolação, na qual, se eu definir o meu spline por interpolação, novamente, após você desenhar seu spline, é muito importante que vocês vão com o cursor de mouse de vocês e cliquem nessa opção OK. Os próprios pontos que são responsáveis por modificar a natureza da minha curvatura vão ser colineares à minha própria linha. Então, basta mover esse ponto que a própria curvatura vai acompanhar a orientação desse ponto no meu plano cartesiano, tá certo? Essas são as 2 categorias diferentes de spline. Essa aqui é outra opção, que é a curva por equação, na qual essa curva de equação basicamente ela vai definir, por meio de uma equação que você mesmo vai atribuir, certo? Uma curvatura, de acordo com a função. Por exemplo, eu vou querer desenhar uma equação de segundo grau, então ela vai desenhar uma curva característica da equação de segundo grau, tá certo? E por último, temos uma curva ponte, que ela não é muito utilizada, que é basicamente uma curva de ligação entre 2 tipos de segmentos de reta. Por exemplo, eu tenho uma linha aqui, eu tenho uma linha aqui, aí eu vou bem aqui no meu recurso ponte, vou ligar uma à outra, aí ele vai desenhar uma curva ligando as duas. Não é um recurso muito utilizado. Geralmente a gente utiliza muito o linha e os 2 tipos de spline, tá certo? Para vocês tirarem a opção selecionada de linha, que caso vocês deixem selecionado, ela vai continuar fazendo as linhas, basta pressionar o ESC no teclado de vocês, ou basicamente voltar no mesmo recurso e dar um outro clique nele, certo? Temos aqui o outro ambiente, que seria o desenho de círculo. Aqui temos 2 opções que são as mais utilizadas, e uma terceira chamada elipse. O primeiro que a gente mais utiliza é basicamente definir um primeiro ponto, que é o centro, e posteriormente definir um segundo ponto, que vai corresponder à extremidade da minha circunferência. Já a outra opção tangente, a gente vai necessitar de algumas linhas para delimitar essa minha circunferência. Por exemplo, eu vou desenhar uma linha aqui. Novamente vou selecionar o recurso linha e desenhar aqui. E agora eu vou desenhar um círculo. Se eu desenhar esse círculo entre essas 2 retas, o que vai acontecer? Opa, esqueci que eu tenho que desenhar mais uma outra linha aqui para restringir o meu círculo tangente. Beleza. Basicamente, o que ele vai fazer? Ele vai desenhar uma circunferência que vai ser tangente a esses meus 3 segmentos de reta que anteriormente eu estabeleci, tá? Em relação ao arco, o mais importante aqui é se atentar ao arco de 3 pontos e o arco tangente. O arco de 3 pontos, basicamente, ele vai definir um ponto de início, um ponto de fim e qual vai ser o raio da minha circunferência. Sempre nesse esquema. Primeiro eu vou definir um ponto de fim, de início, outro de fim e o raio da minha circunferência. Beleza? Já a opção de arco tangente, novamente, ele segue o mesmo raciocínio que a gente utilizou da circunferência tangente. Então, basicamente, o que ele vai fazer? Ele vai desenhar um arco que vai ser tangente a segmentos de reta.
bem aqui. Percebam aqui que apareceu um ícone representando a tangência. É a relação de tangência que tem entre esse meu segmento de reta e esse meu outro de segmento de reta, beleza? E por último, a gente tem a opção de definir um arco por centro. Então a gente define inicialmente o centro da minha circunferência, a extremidade dela e depois a abertura em graus dela, tá certo? Vamos lá, deletar todos esses rascunhos aqui. Esqueci de falar para vocês sobre o recurso elipse da circunferência ainda. Nesse recurso elipse, basicamente vocês vão definir os dois centros da minha elipse, tá certo? E depois é só definir a abertura da minha elipse, tá ok? E por último, para finalizar essa aula, a gente tem o recurso do retângulo, em que basicamente a gente vai precisar se atentar a essas três opções. Posteriormente a gente vai falar sobre as outras, mas inicialmente é importante que vocês saibam dessas três, que é o retângulo de dois pontos, na qual esses dois pontos, o primeiro ponto vai indicar o canto desse meu retângulo, e o próximo ponto que a gente vai definir é o ponto oposto por uma diagonal a esse retângulo. Dá um clique e está definido o meu retângulo. O próximo retângulo é o retângulo de três pontos. Ele basicamente vai seguir o raciocínio similar ao meu retângulo de dois pontos. Só que a única diferença é que agora eu vou definir inicialmente um ponto de um canto do meu retângulo. Posteriormente, do mesmo lado desse retângulo, a gente vai definir o outro. E logo em seguida, um que foi oposto numa diagonal ao primeiro ponto. Beleza? E o mais comum que a gente utiliza é o retângulo de centro, que a gente vai definir inicialmente o centro do meu retângulo e posteriormente a gente vai puxar para definir as diagonais desse meu retângulo, beleza? Isso é muito importante quando a gente precisa fazer com que o centro do meu retângulo ou do meu quadrado coincida com alguma outra figura geométrica. Por exemplo, olha, eu defini esse centro do meu retângulo, bem aqui, ele está definido por esse cruzamento de dois diagonais. Rapidamente eu posso fazer um círculo, desenhar um círculo que ele é concêntrico com esse meu retângulo. Tá certo? Outra coisa importante, pessoal. Deu esse zoom muito grande e vocês estão querendo dar um zoom para pegar a peça de vocês, e vocês estão tendo algum tipo de complicação para fazer isso, basta dar um duplo clique no scroll. Ele vai dar um ajuste automático, tá? Então, nessa primeira aula, são esses recursos que eu queria que vocês atentassem. Posteriormente, nas outras aulas, a gente vai dar enfoque nos próximos recursos nesse ambiente inicial da peça no ambiente 2D. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.